Olá, sejam bem-vindos ao nosso Comunica Três Pontas, o canal de comunicação e troca entre a prefeitura e a população. Hoje trazendo a saúde como foco e a saúde da mulher. Estamos aí saindo de um outubro e é importante a gente falar do que foi feito e das ações que o município mantém para a saúde da mulher como um todo. Então, quem está aqui comigo hoje é a Gabriela Pereira, que é enfermeira referência na saúde da mulher, e a Alice Correia, que é enfermeira assistencial do CIAMA. Bom dia, meninas. Bom dia, Ana. Vamos Prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Imagina, as portas estão sempre abertas e claro, né? A gente está aqui atendendo demandas e dúvidas da própria população. Sim. Então, vocês são sempre bem-vindas por aqui. E vamos começar falando um pouquinho das ações que foram feitas no Outubro Rosa, né? O que é, na verdade, o foco do Outubro Rosa? Então, o Outubro Rosa, ele é um mês, né, que foi criado para chamar a atenção, né, da mulher referente ao seu autocuidado, principalmente com as mamas, né? Mas não mais separado do cuidado também com o câncer de colo de útero, né? Com a prevenção do câncer de colo de útero. Então, sempre quando a gente trabalha o Outubro Rosa, a gente faz as duas campanhas ali simultaneamente, né? Isso o Ministério da Saúde traz nos traz, né, para trabalhar dessa forma. E a gente faz isso já faz anos, né? E o mês, no decorrer do mês, todas as unidades de saúde, né, eles têm os murais montados, eles têm as ações, as coletas de exame, a conversa com a mulher, fora as ações nas empresas, né? Tem várias empresas que pedem, né, para o profissional estar comparecendo, fazendo educação em saúde com as colaboradoras. E, enfim, fizemos um pit stop na praça, né, na fonte. Então, a gente teve várias ações esse mês, né? E o dia assim, que mais, né, que a pessoa mais gosta, que mais chamou atenção, foi realmente a campanha no sábado, que foi 18/10 no CIAMA, que nós fizemos as coletas de preventivo, as requisições, os pedidos de mamografia para a população que realmente tinha indicação, né? E nós atendemos muita gente. Muita mulher. Acho que, assim, que passou pelo CIAMA, deve ter sido mais ou menos umas 150 mulheres, mas que coletaram mesmo o exame, se não me engano, foi 104. E, concomitante, a gente fala um pouco do Outubro Verde também, não podemos esquecer de falar, que é o mês que a gente luta também contra a sífilis, a prevenção de sífilis. E lá no CIAMA também a gente fez os testes rápidos de sífilis e HIV de todo mundo que compareceu lá. E a gente tem um parâmetro assim do que é encontrado, detectado, porque prevenção é sempre a melhor forma, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa está ali sem sintomas, porque é assintomático, tem sintomas característicos. O câncer de mama ele tem sim sintomas característicos, como também pode não ter. Como pode a mulher não sentir nada e fazer a mamografia, que detecta um nódulo bem pequenininho, ou fazer um autoexame e detectar também um nódulozinho e já procurar a unidade de saúde. Então, tem sim, eu sempre falo para as mulheres ficar muito atenta nas suas mamas, né? Conhecer o seu corpo, né? Por exemplo, uma alteração muito comum que às vezes acontece, alteração de simetria de mama, tamanho e volume de mama, tem que ficar atento. O mamilo invertido, o mamilo pode, como fala, esconder, né? Isso já é um sinal, não é um sinal legal também, né? Qualquer saída de secreção da mama não tem que sair secreção nenhuma, a não ser que você esteja amamentando, né? Aquela saída de secreção espontânea, seja de água cristalina, seja uma secreção sanguinolenta, isso também não é um sinal que tem que ser avaliado. A pele, a mudança da consistência da pele. A pele pode ficar uma pele rugosa, parecendo uma casca de laranja, isso também é um sinal que tudo pode ser, pode não ser. Né, sinais e sintomas, então tem que ser investigado. Tá? Conhecer o corpo, né? Isso. Às vezes elas me perguntam lá na assistência, como que eu faço o autoexame? Né, é um assunto que importa, interessa. E, assim, não tem uma técnica específica. Eu acho que é a gente se conhecer, tocar, não ter vergonha de se olhar no espelho, né, de conversar com um profissional de saúde se tiver alguma dúvida. Então, assim, momentos, né, a gente fala que, né, próximo da menstruação, antes ou após a menstruação, não é um momento legal.
O banho é um momento interessante, né? O espelho ajuda muito. Então, assim, é igual quando eu vou conversar nas empresas, que eu vou falar sobre esse tipo de assunto, o que eu falo não tem uma técnica específica. Você tem que se conhecer e saber, era assim, mudou, o que está diferente, e logo que notar alguma coisa de diferente, procurar a gente. E o câncer de mama, ele tem idade? A partir de quantos anos a mulher precisa já começar a conhecer seu próprio corpo, identificar que pode ter alguma alteração? Como que funciona isso? Tem relatos, né, dos médicos que trabalham conosco, né, Alice, de mulheres de 24 anos que tiveram, né, câncer de mama e idosas de 80 anos. Tá? É claro que é uma proporção bem menor da população. Porque a gente sabe que o câncer de mama ele é mais comum na idade de 40 anos até mais ou menos 69 anos. Tanto que, aproveitando para esclarecer, porque às vezes pode ser dúvida, né, das mulheres, recente essa aí, questão que o Ministério da Saúde ele tá fazendo a propaganda que a mamografia ela ampliou a faixa etária de 40 a 74 anos pelo SUS, o que era antes de 50 a 69. Sim. O que acontece? A idade de 40 anos, né, até 50 e de 69 a 74, o pedido de mamografia é realizado? É. Só que tem que ser uma concordância com o profissional de saúde, ou com o médico, ou com o enfermeiro, se a mulher vai ou não fazer esse exame, se ela realmente tem essa necessidade de fazer mamografia nessa idade. Por quê? Está ainda no Ministério da Saúde, ainda não saiu, assim, como é que eu vou te explicar? Não veio recurso financeiro ainda para isso, para tal, né? Está ali ainda em Brasília, vai vir, segundo o ministro da Saúde, mas, no momento, a gente ainda está fazendo dessa forma. A mamografia bianual, né, a cada 2 anos, na mulher que tem 50 a 69 anos, dentro dessa faixa etária, e fora dessa faixa etária, é uma concordância mesmo. O que seria isso? A mulher tem uma achada normal na mama nessa faixa etária. A mulher tem um parente próximo que teve um câncer de mama, ela precisa investigar. Tá? Então, tem várias nuances aí. Por exemplo, não é só a mulher, eu vou fazer e eu vou lá pegar o pedido. Não. Nessa faixa etária, você tem que conversar com o enfermeiro ou com o médico para ser avaliado certinho se vai ou não fazer o exame. A maioria das vezes acaba fazendo, né, Alice? Porque quem procura nessa idade, porque ou percebeu algo em comum, ou uma dor em comum na mama. Então, tudo que for anormal na mama pode não ser câncer. Mas ela tem que procurar. Né? Muito antes pode ser outra dessa patologia. Iniciativa do Estado, Três Pontas já na frente, já faz esses pedidos. Eu tive recentemente escutando aí, né, até porque foi no outubro, que as enfermeiras vão poder pedir, coisa que a gente já faz aqui há anos. Então, assim, e a gente faz uma anamnese bem feita da paciente. Eu, assim, muito antes de veicular essa notícia, a gente já tem esse cuidado, o histórico familiar pesa muito. Era essa minha dúvida. Você falou em relação a parente próximo. Acho que é importante, deve ser uma dúvida, até na hora da anamnese, para a pessoa já chegar lá preparada. Muitas vezes não sabe quem teve, quem não teve, o que é considerado um parente próximo que pode mostrar ou identificar que você pode ter aquele risco também. Então, assim, o que a gente leva muito em consideração é o lado materno, né? Que na mulher, ele carrega uma carga genética bem grande, mas né, tanto o lado materno quanto o paterno, de parentes diretos, né? Mãe com filha, irmãs, avó. Tia, não. Tia, né? Tia já é mais pouco menos, um pouco, mas é mais se parente. ainda mais assim, tia do lado da mãe, já pesa mais. Então, assim, a gente já... e outra, ali, junto na anamnese, tem o exame físico, né? Então, a gente vai examinar essa mama e fazer um diagnóstico ali inicial de se realmente ela encaixa, né? E a gente já tem feito isso há anos. E, assim, os nossos diagnósticos em Três Pontas são diagnósticos precoces. Você tocou nesse assunto. Isso é importantíssimo. O diagnóstico precoce, né, os mastologistas que trabalham comigo sempre enfatizam isso, que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, o prognóstico ou o desenrolar da doença
está diretamente ligado a esse diagnóstico bem inicial. Né? O câncer são células atípicas que vão desenvolver ali naquele local, e aí a gente estende para o colo do útero também, né? Que é igual a Gabi falou, que a gente não pode deixar, porque ele faz parte do corpo da mulher. Então, eu nunca vou avaliar uma mama sem avaliar um colo, sem ver com essa mulher quando foi o último preventivo. E tanto no colo quanto na mama são células atípicas que vão aparecer ali. Quanto mais tempo demorar para esse diagnóstico ser feito, mais essas células vão proliferar e menor a chance de ter um bom resultado no tratamento. Então, o rastreio e o diagnóstico precoce é o carro-chefe aí para a prevenção desses 2 tipos de cânceres. Em relação ao colo do útero, a idade já muda, né? Em relação a esses preventivos, como que eles são feitos, porque menstruou já tem que fazer ou não. E outra coisa, tirar um pouquinho desses estigmas, né? Desses estereótipos, o que as pessoas pensam deste exame. Dói, não dói, como que é feito, enfim. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Então, o exame de colo do útero, pelo Ministério da Saúde, é a partir dos 21 anos. O Ministério já trabalha com esse... 25, né? 25? 25. Então, ele já trabalha com essa idade e vem trabalhando, preocupado com essa disseminação, desse aumento do número. A vacina, é importantíssimo falar isso, né? A vacina do HPV. Nossa, é verdade. Ela vem para já preparar os adolescentes para a vida adulta, né? Para a iniciação sexual, fazendo essa prevenção em forma de vacina, porque o grande causador do câncer de colo do útero é um vírus que se chama HPV. Ele instalado ali no colo, ele vai causar essas mutações celulares. Então, o grande causador do câncer de colo de útero é o vírus, é o HPV, e atualmente a gente tem a vacina na idade da adolescência, justamente para que essa circulação desse vírus diminua e, consequentemente, o número dos cânceres de colo. Então, assim, a Gabi, né, me corrigiu aí, 25 anos. É claro que é a mesma coisa da mamografia, né? Se uma paciente mais jovem me procurar com queixas, ou, né, vai depender muito da história ginecológica dessa paciente, número de parceiros, enfim, todo um contexto. Eu vou avaliar e vou decidir se eu vou realizar a coleta antes ou não. O Ministério, ele tem uma justificativa para isso. Ele, né, Gabi? Ele fala com a gente, ele ensina a gente que, antes disso, o corpo da mulher, e a gente vivencia isso na prática. Muito. O corpo da mulher, ele está preparado, ele tem uma imunidade tal que ele consegue combater sozinho o HPV. E agora, ainda com os adolescentes já vacinados, essa potência do organismo de combater esse vírus sem a interferência médica é muito grande. Então, o Ministério coloca essa faixa etária como um norte para a gente, mas nada que a vivência ali, a anamnese, não é porque eu tenho 25 anos, eu não preciso coletar. Não, você precisa fazer a consulta ginecológica, ou com o médico ginecologista ou com a enfermeira. E aí, lá, em conjunto com a paciente, a gente vai decidir se a gente vai fazer a coleta ou não. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem algum complemento, Gabi, que você queria fazer? Não, eu só queria assim, fazer um alerta mesmo para as mães não ignorarem essa vacina do HPV, né, a partir de 9 anos de idade, que em dose única, né, é uma vacina segura, que já tem aí, a gente começou a aplicá-la, acho que em 2014. Meninas e meninos, né? Tá? O câncer, o HPV, ele também afeta homens, não podemos esquecer disso, né? Não, a gente fala muito de câncer de colo de útero, mas também afeta os homens, tá? Então, fazer esse apelo mesmo para levar seus filhos para tomar a vacina contra HPV. É uma vacina segura, está disponível em todas as unidades que tem a sala de vacina aqui em Três Pontas. E a gente não deixar a nossa meta cair, porque as vacinas aplicadas, né? Isso é muito importante. A gente já está coletando os frutos, né, Alice? Porque 2014, então, quem estamos em 2025. Quem até tomou, na vida sexual ativa quem tomou agora. Naquela época tinha 12 anos.
Hoje está com 22, 23, já são mães, por exemplo, que já estão em livre do HPV. Sim, importantíssimo. Né? E o HPV é um câncer, podemos pôr assim, que é quase 100% curável, desde que ele for descoberto no início. Tá? Então, assim, outra questão que às vezes eu falava muito para os pacientes quando eu estava na assistência, tem que ser muito bem avaliado. Se a mulher for bem nova e não tiver filhos ainda, como que vai ser o tratamento naquele colo? Né? Aquele colo adulto ele tem que estar saudável para ele receber, para ele gerir, para ele gestar. Né? Então, assim, a conduta do médico tem que ser também muito bem avaliada, porque se essa mulher tiver uma lesão precursora ali do câncer de colo, o que aquele médico vai fazer? Ele vai acompanhar, ele já vai fazer, dependendo da lesão, uma amputação de colo. Se ele chegar a fazer isso, ou retirar um pedaço do colo, grosso modo falando, isso vai gerar no futuro, pode gerar um problema na gestação. Ela pode não conseguir, né, completar uma gestação, pode ter abortos, vários problemas, né? E é importante também levar isso em consideração, tá? Mas não que ela não tenha 25 anos, ela deve sim passar em consulta, mas que vai ser colhido o exame, não sabemos. Igual a Alice falou, vai ser uma anamnese ali. Avaliado, tá? E é importante falar que, né, a gente tem todo esse cuidado de estar, mesmo, igual eu falei, coletando essa história, porque isso vai ser muito importante para a gente tratar esse colo de acordo com a história ginecológica dela. Então, feito todo um cuidado e a nossa equipe, tanto do CIAMA quanto das unidades básicas, já está acostumada, já está preparada para esse tipo de abordagem. Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura de cuidado com a mulher, que hoje está muito bem estruturada, né? Está muito bem realizada ali na Secretaria de Saúde, desde os postos do centro de saúde, né? A atenção primária, ali, básica, até o CIAMA, né, Alice, que eu acho muito importante também a gente falar que hoje se tornou um centro de especialidade. Então, vamos falar sobre isso, sobre como a mulher acessa toda essa rede de cuidado que hoje tem disponível gratuitamente para ela através do SUS. Então, a unidade primária de saúde, né, os postos ou os PSFs, eles são a porta de entrada para o cuidado. Todo cuidado, não só da saúde da mulher, todo cuidado. Mas falando, né, em saúde da mulher, é a porta de entrada. Então, a mulher vai procurar, né, a unidade de saúde, vai procurar a enfermeira da unidade. Todas as unidades têm ginecologista atendendo, tá? Tem atendimento toda semana de ginecologista. E, se necessário, né, ela vai ser acolhida, vai ser atendida na atenção básica. Se necessário, o médico dessa atenção ou a enfermeira vai encaminhar para o CIAMA. Como é que funciona isso? Hoje, não mais a mulher chega lá na recepção do CIAMA e agenda uma consulta. Não é mais assim. Então, é feito através de regulação das consultas. Então, isso foi muito bom, porque a mulher que ela tem vaga para todo mundo, o CIAMA atende todo mundo. Mas aquela mulher que ela está com uma condição mais grave do que a outra, a gente consegue agendar ela antes. A gente organizou esse serviço. Isso não partiu totalmente de nós, né? A gente teve um treinamento do Estado de Minas, então a gente segue uma resolução, tá? A gente segue os critérios de elegibilidade para a mulher ser encaminhada para o CIAMA. Então, às vezes acontece de acontecer uma negativa, ou seja, essa mulher não como é que fala? Ela não está apta para o alto risco, não é a condição dela, não encaixa no alto risco. Ela pode ser acompanhada na atenção primária. Graças a Deus. Não vamos achar ruim que você não foi encaminhada para o CIAMA, é porque você não tem a necessidade de estar lá. Tá? E a mesma coisa, se for encaminhada, agendada, atendida no CIAMA, ela vai chegar a um ponto que ela vai ter uma alta do CIAMA. O CIAMA ele vai atender naquele período, mas a mulher nunca deixa de ser da atenção primária. Então, ela vai retornar para a atenção primária com uma contra-referência, né, Alice? E, às vezes, a gente vê que muitas mulheres às vezes não querem, não quero ficar aqui e tal. O cuidado vai ser continuado lá na unidade básica. Ô, Gabi, e então, procurar sempre, precisa de uma consulta ginecológica? Acho que todo ano a gente deve passar no ginecologista para ver como que está a saúde de uma forma integral mesmo, né? E preciso de um ginecologista. Procuro o posto, o centro de saúde mais próximo da minha casa, certo? Essa consulta vai ser agendada. Demora? Geralmente, não.
geralmente não demora. Tanto para o pré-natal, que é feito também nas unidades de saúde, quanto para consulta de ginecologia. E a Alice lembrou muito bem a questão do cadastro, né, Alice? Sim. O cadastro individual dos pacientes das unidades de saúde. Então, é importante que fica também um alerta para a população sempre manter o cadastro em dia na sua unidade de saúde, telefone, endereço, porque a gente não atende no CIAMA paciente flutuante. O que é isso? Paciente que não tem uma unidade de saúde fixa. Né? Então, o CIAMA só atende o paciente que está cadastrado naquela unidade tal, porque eu sei que a dona Maria, por exemplo, está cadastrada lá no PSF Dr. Oscar. Então, quando a Alice precisar, a turma do CIAMA precisar fazer qualquer busca ativa, sabe que ela faz parte do PSF tal. E assim, isso é muito importante. O CIAMA, ele, além da assistência, a gente é uma central de recebimento das mamografias e dos preventivos. E lá eu tenho uma equipe, né, não estou sozinha, tenho uma equipe já treinada e a gente faz eu olho todos os exames antes de dispensar eles para as unidades. Então, exames para as unidades só vão os que não estão alterados. O que tem alteração, eu já faço contato com a enfermeira e, muitas vezes, a gente precisa entrar em contato com esse paciente. E se eu tenho um endereço desatualizado ou um telefone que não está atualizado, isso dificulta e atrasa o acesso da população ao que o SUS pode oferecer. Então, nas outras, né, durante todas essas palestras, conversas que a gente tem durante outubro e o resto do ano, a gente pede para a população manter o cadastro em dia, que isso favorece e otimiza esse tempo que, igual eu falei no começo, é um tempo precioso. Né? Se tem células ali proliferando, eu preciso de agilidade. Então, a gente, igual a Gabi falou, com essa descentralização do atendimento, com as unidades de saúde podendo fazer essa parte de rastreio, que é uma parte importantíssima, a gente consegue manter a casa, manter o CIAMA organizado, de uma maneira que, se a unidade precisar de um atendimento especializado, ela vai conseguir naquela semana, porque, justamente pensando nessa proliferação de células. Eu tenho que ter um serviço de atenção especializada disponível para atender a tempo a equipe da ponta, né, a equipe da atenção básica e as clientes, para que esse tempo seja bem reduzido do tratamento. Na campanha, só um minuto, só lembrei que na campanha que a gente fez de 18, me chamou muita atenção, assim, várias mulheres que, graças a Deus, a gente teve muita parceria para divulgar, né, Ana? Então, várias mulheres chegaram lá e falaram, olha, faz 19, 20 anos que eu não faço um exame de preventivo. Então, é essas mulheres que a gente precisa, que a gente está assim, sempre falando, vamos fazer o exame, vamos fazer o exame. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu não sinto nada, eu vou procurar a doença. Você vai procurar. Porque quanto mais cedo você... tomara que não encontre, mas se encontrar, quanto mais cedo, melhor. Né? Às vezes, as mulheres já leram também algumas novidades sobre a mudança da coleta de preventivo. Acho que compensa a gente falar rapidamente, mas ainda não é a realidade do município. Tá? Vai acontecer essa mudança, já está ali rolando no nível de Ministério da Saúde, que vai ter um intervalo de 5 anos, que vai ser a coleta de HPV molecular, né? Ali, se não me engano, esse nome. E vai mudar, sim. Tá? Vai mudar. Já está começando a considerar também, alguns municípios já estão fazendo. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas a mudança vai acontecer. O Ministério já está trazendo isso para nós. Aí vai ser um intervalo de 5 anos de um exame para o outro. Ela já vai amenizar mais para as mulheres aí que às vezes não procuram muita unidade. Como a alta prevalência, é muito prevalente esses dois tipos de cânceres, o colo e o útero, o Estado tem trabalhado com mudanças, né, desde da faixa etária, inserção do enfermeiro em várias atividades para aumentar o acesso da população a esses exames, justamente para conseguir pegar isso logo no começo. Né? O intuito do Estado, como a Gabi falou aí, é melhorar cada vez mais esse acesso e esse rastreio para que a gente consiga pegar essas alterações bem no início. E favorecer, assim, facilitar a vida das mulheres, né? Que é o que eu tenho falado aí também. Mulherada tem 2 empregos, tem filho, marido, às vezes cuida da saúde dos filhos, do marido, e deixa a dela sempre por último. Né? A carga de trabalho, o dia a dia feminino, ele também pesa nessa questão do cuidado.
Então, encerrar o mês de outubro falando que não é outubro é um mês de mobilização social e que ganhou uma proporção, graças a Deus, grande, né? A gente viu em Três Pontas iniciativa privada, a iniciativa pública, o pessoal realmente do esporte, do comércio, estão todos engajados nessa causa, né? Isso é muito importante. A gente espera que isso cresça cada vez mais. Foi um balanço, eu acho que muito interessante. Todo ano isso vem crescendo, justamente para alertar essas mulheres que muitas vezes ficam, né, ali sobrecarregadas no trabalho. E também tem a questão que são exames que, às vezes, são desconfortáveis, né, assim, a princípio. Mas a gente tem, hoje em dia, uma equipe formada, na sua maioria, por mulheres, e que a gente já tem assim, todo um cuidado para receber essa mulher e quebrar um pouco essa questão da vergonha, do medo ali do exame, que é uma coisa tranquila, rápida. Essa questão, a gente não abre o SEAMA só em outubro. Saúde é todo dia, né, minha gente? Vamos lembrar. Saúde é todos os dias. A gente tem tentado manter, no mínimo, 2 campanhas anuais no sábado, num horário alternativo, para que o pessoal do comércio, o pessoal que faz essa carga horária de 8 horas aí no meio da semana, poder comparecer. Então, isso é importante. Deixar as portas do SEAMA abertas para a população durante todo o ano. Eu faço coletas lá, e aí a coleta, o SEAMA ele é uma atenção especializada, mas na coleta, quando a gente fez essa troca de funções, que a Gabi passou para o núcleo e que eu assumi lá, a Gabi ainda falou que o Estado determinou que o SEAMA atendesse essa parcela especializada, mas a gente manteve a coleta dos preventivos, que é, na sua essência básica, lá no SEAMA, justamente porque é um lugar acolhedor, feito de mulheres, para mulheres. Então, eu tenho uma agenda disponível durante todo o ano para fazer essa coleta. Eu sou paciente lá do Santa de Virges, mas eu queria coletá-la no SEAMA, porque eu gosto de ir lá, a vida inteira eu coletei lá. Pode ir. A gente está lá para receber todas vocês durante todos os dias do ano, todos os meses. No mínimo, você vai tirar suas dúvidas, né? E vai ser encaminhado para o lugar certo. Vai ser avaliada. E eu acho importante a gente falar também, né? Sair um pouquinho dessa questão do câncer e entrar na questão do planejamento familiar, da gestante, descobrir uma gravidez, o que eu faço? Bom, descobrir uma gravidez, seja por teste de teste rápido, ou um teste, né, o beta-HCG de sangue, enfim, procurar essa unidade básica de saúde. Como eu falei, é a porta de entrada, né, para o SEAMA. Se você for considerado uma gestante de baixo risco, seu pré-natal de baixo risco, você vai fazer o pré-natal na tua unidade de saúde. Tá? Não justifique-se ser encaminhado para o SEAMA pré-natal de baixo risco, como era feito aí uns anos atrás, que a gente conseguiu, né, mudar. Descentralizar. O SUS, gente, um dos princípios dele é descentralização. Se a gente centralizar todo cuidado num lugar só, você está indo na contramão. E, olha, é muito mais fácil, muito mais cômodo para a paciente ser atendida próximo da sua residência, do que atravessar a cidade para ser atendida num local que vai estar lotado. Então, cada unidade atende a sua população. Isso fica fácil para a população que tem um acesso ali próximo da sua residência e organiza o serviço, porque aí a gente tem ali no SEAMA, igual eu falei, a gente está apto a receber com rapidez essas pacientes que realmente necessitarem. Então, procurou a unidade de saúde com o exame em mãos, ou se é uma desconfiança ainda está com sinais de desconfiança da gravidez, também sempre procurar a enfermeira da unidade para essas informações, para realizar o exame para confirmar realmente a gravidez ou não. Uma vez confirmada, ela vai ser atendida. A primeira consulta de pré-natal é sempre na unidade de saúde, não é no SEAMA, tá? Não é. Essa gestante, mesmo se ela for considerada uma gestante de alto risco e for encaminhada para o SEAMA, ela nunca vai deixar de ser a gestante na atenção primária também. Né? Aquele vínculo nunca vai ser quebrado. Cuidado compartilhado. Isso, nunca vai ser quebrado. Correu pré-natal no SEAMA de alto risco, ela
puerpéria, consulta será no CIAMA, né? E automaticamente ela vai ser contrarreferenciada para a sua unidade básica de novo. Entendi. E aí é importante falar que tudo que é necessário durante esses meses aí de gestação vai ser solicitado pelo médico e ela não precisa ficar correndo atrás de onde que eu vou fazer ultrassom, onde que eu vou fazer um exame de sangue. Tudo vai acontecer ali mesmo através dos pedidos do médico, né? E eu queria, né, trazer também um pouquinho, a gente falar do nosso grupo de gestante. Eu acho que é um grande, né, feito. Nossa, a gente está um ano e pouquinho. Aproveitar o veículo. Aproveitar, mas é um grupo que foi criado em agosto do ano passado, né? Era um sonho nosso, né, Alice? E está dando muito certo. A gente já está... O próximo encontro é sábado que vem, dia 8. Então, a gente mudou para sábado justamente para gestantes que trabalham. Elas pediram para mudar. Então, a gente tem, além disso, ainda tem um grupo no WhatsApp, que a gente sempre está ali conversando com elas, e a gente responde mensagem, ou responde no privado. Então, à medida que dá, a gente vai conversando com elas. Eu acho que isso foi muito bom. E fica o alerta, né? Fica aí o convite também para vocês participarem, né? Quem tiver gestante. É um grupo voluntário ou existe uma busca ativa pelas unidades de saúde? Também. As gestantes que elas procuram a unidade de saúde, as enfermeiras orientam, né, se elas quiserem participar desse grupo nosso. Esse grupo geralmente acontece, hoje é a Secretaria de Assistência Social, ali no antigo IBC, a gente sempre faz ali no sábado de manhã. Então, todo sábado não. Uma vez no mês a gente tem esse encontro. E tem mês que, nossa, a gente já recebeu mais de 30, 35 gestantes no encontro. A gente fica muito feliz. E tem também, é aberto para gestante que faz para Natal na rede privada, tá? É um grupo de 3 pontas. É um grupo nosso, de 3 pontas. Então, mas eu faço pré-natal com a doutora na rede privada. Não importa. Você pode participar do nosso grupo presencial no sábado. E é maravilhoso. Eu falo que é uma continuidade do pré-natal, né, Alice? Isso. O que não dá tempo, às vezes, numa consulta, de conversar, de tirar dúvidas, você tem aquele momento para você fazer isso. E agora eu fiquei muito feliz que no último encontro a gente teve presença, acho que, de 3 pais. Então, assim, se é difícil levar uma gestante, imagina o pai. Aí eu falei, nossa, que legal. Então, podem também estar participando, como ele tem que participar também da gestação, né, do cuidado e tudo mais. Ainda falei que na próxima eles vão me ensinar eles a trocarem fralda, né? Eles morreram de rir, eles adoraram a ideia. E assim, depois de um ano já de grupo, a gente já colhe frutos, né? Eu trabalho tenho contato com quase todos os ginecologistas da cidade, e tanto do particular quanto do privado, da rede pública quanto do particular. E as médicas do particular têm indicado o nosso grupo, então, justamente por ser uma extensão do pré-natal, né? De poder discutir coisas ali, ensinar as mulheres a passar por esse período que é um período mágico, mas não é um período fácil, né? Então, elas precisam de muitas orientações. Orientação é a base de tudo. E aí a gente já consegue relatos de médicos da maternidade, de pessoas que estão ali na ponta, mesmo na hora do parto, falando da diferença de uma gestante que foi orientada e que chegou ali tanto para um parto cesárea quanto para um parto normal, já que frequentou o nosso grupo, da gestante que não frequentou, que é uma gestante insegura, com vários medos, com várias coisas que ela vê na internet, que ela não sabe se é verdade, se é mentira. Essa insegurança, esse medo na hora do parto, ele é assim, um fator decisivo. Então, ter esse apoio nosso no pré-natal, ele facilita, assim... É uma coisa mágica. A hora do parto ela muda completamente se a gestante está bem orientada. Então, com um ano, a gente já consegue fazer esse apanhado e ver realmente que, sim, é fundamental, a informação é tudo. Eu acho que isso aqui é muito bom por isso. O paciente que ele é bem orientado, ele, inclusive, muda o prognóstico dele, ele muda a história da doença que ele pode vir a estar. Então, a informação é muito importante, e o grupo não é só a gente tira foto, a gente tem café, todos os grupos, a gente sorteia brindes, mas muito mais que isso, está conseguindo passar para essas mulheres informações que são muito válidas
no processo processo todo. É Exatamente. isso. Não deixem de participar, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Prefeitura, sobre o dia, né, a data que vai ter o encontro e os telefones também de contato para fazer a inscrição. Então, fiquem ligadinhos ali para vocês não perderem essa oportunidade, tá? E aí, o neném nasceu, então, vamos só rapidamente, para a gente não estender demais, depois as pessoas nem assistem, né? Ficam com preguiça. Falar sobre a pediatria, né? Hoje a gente está com a pediatria muito fechadinha, estruturada também na rede do SUS. E aí a mãe, quando o neném nasce, tem toda a fase, né, do puerpério. Do puerpério, exatamente. E a puericultura, né? Exatamente. Então, isso é realizado, né, nas unidades de saúde, na atenção básica. As unidades têm pediatra, tá? A consulta de puericultura também, o enfermeiro realiza essa consulta. O médico do PSF, médico clínico, pode realizar também. Mas o mais importante é que a gente conseguiu agora deixar bem redondinho as unidades com os pediatras. Então, isso também facilita muito o acesso. A consulta do bebezinho, né, nos primeiros 15 dias é extremamente importante. Os testes, extremamente importante. Ainda, né, na primeira semana de vida, tem o teste do pezinho, né, o teste da orelhinha. Então, isso tudo é orientado na maternidade. Importante também, eu acho que não tem muito a ver, mas só para falar um lembrete, a vacina, né, BCG, que é dada ao nascer, né, no bebê, ela não é realizada mais em maternidade, teve essa mudança essa semana. Ela é realizada agora no PSF Dr. Oscar, que fica lá na rua Paraguaçu. Então, automaticamente, a mãe já pode levar a criança para fazer o teste do pezinho, que é no centro de especialidade, e fazer a vacina no mesmo dia, que é muito perto, é questão de metros ali de distância. Então, teve essa mudança aí, mas já tá sendo também, né, bem divulgado. Sim. E retomar a questão que você falou aí, que está comigo lá no CIAMA, que é o planejamento familiar, viu, Ana? O município de Três Pontas tem hoje, pelo SUS, vasectomias, com uma fila com uma demanda que está fluindo super bem, sem filas, com mutirões feitos em parceria com a Santa Casa. Então, a gente faz vasectomias pelo SUS, a gente faz laqueaduras pelo SUS, tanto a laqueadura convencional quanto a laqueadura umbilical, que é feita no pós-parto. E aí, é dúvida de muitas mulheres, eu quero ter parto normal, mas eu queria laquear. Isso é possível? É possível. A gente já tem feito muitas. E a gente tem, além disso, a inserção do DIU, né, que é um outro assunto que vai ser... O Estado ele tem pedido treinamento para as enfermeiras. A gente vai ter não só os médicos, mas eu vou fazer um treinamento e a gente vai poder inserir esse dispositivo, que é super seguro. Eu uso o meu DIU de cobre, que eu inseri no CIAMA antes, até na época da Gabi, tem 6 anos. Então, super indico. É um método sem hormônio, né, reversível, porque a laqueadura é irreversível, né? A gente tem todo um processo, psicólogos e tudo. É importante esclarecer que é tudo lá no CIAMA e não precisa de encaminhamento. O planejamento familiar, ele foge a isso, tudo isso que a gente falou dos encaminhamentos para câncer, ele sai fora da regulação. A lei foi flexibilizada, então, a partir de 21, né, Gabi? A partir de 21 anos, a lei mudou em 2018, a lei do planejamento. A mulher, a partir de 21 anos, ela não precisa mais do aval do companheiro para fazer a cirurgia de laqueadura. E nem número de filhos. Nem número mínimo de filhos. Depende... Pelo menos a idade, ela tem que ter pelo menos 21 anos. Depende da vontade dela, ela não depende mais do parceiro, e ela só passa por uma avaliação psicológica, porque, afinal, ela está prestes a fazer um procedimento que não tem volta, mas desde que apta, né, pelo psicólogo e deseje realmente fazer o procedimento, isso tem acontecido com uma relativa rapidez, né? Lógico, seguindo o que a lei determina, que é 60 dias entre a avaliação psicológica e o procedimento, mas, assim, tem fluído super bem e é um serviço interessantíssimo que a população pode estar acessando diretamente lá no CIAMA.
no balcão do Ciama, a gente já vai fazer, a gente entrega uma relação, tem uma documentação que essa paciente precisa providenciar e fazer o agendamento com o psicólogo. Perfeito. Então, até a saúde mental da mulher também está coberta, é bom falar, né? Só surta hoje quem quer, brincadeiras à parte, obviamente, que o mundo está muito louco. Mas a saúde mental também está coberta ali nos postos de saúde, não é, Gabi? Sim. As unidades de Se eu saúde, estiver precisando de psicólogo, preciso de fazer uma terapia, como que eu acesso isso? Sim, basta procurar a unidade de saúde, né? Aí, assim, a disponibilidade de agenda, de demanda, tudo isso, cada unidade tem a sua, né, disponibilidade, a forma como vai agendar, mas as unidades têm, sim, um psicólogo para atender. Últimas considerações? Da minha parte, eu queria falar que o Estado ele determinou essa mudança, né, organizou, ajudou a gente a organizar o serviço, então, esclarecer, né, deixar claro que a porta de entrada para o Ciama é realmente as unidades, você deve fazer o rastreio lá, e se for preciso, vai ser encaminhada, e que o Estado equipou o Ciama para tal. Então, lá a gente tem equipamentos e profissionais que a gente não consegue ter em todas as unidades, então estão concentrados lá, justamente para a gente fazer essa propedêutica, fazer esse tratamento correto dessas alterações que vão ser achadas nas unidades de saúde. Então, para as mulheres ficarem tranquilas com relação a isso, a gente tem todo o equipamento, a gente tem um ultrassom de última geração, a gente tem um médico que opera porque só o equipamento também, né? É importante falar que a gente tem um médico super dedicado e super apto a estar fazendo esses exames, que tem uma sensibilidade muito grande com as mulheres. A gente tem, na parte do pré-natal, também aparelhos como o cardiotoque, que só tem na maternidade, a gente tem lá também para atender. E da parte dos cânceres de colo e útero, todo um arsenal ali para fazer coleta. A gente faz biópsias todos os dias, é a nossa rotina. Então, a gente biopsia colo, a gente faz biópsia de mama com duas modalidades. Então, assim, tudo acompanhado por ultrassom. Na sexta-feira, a gente consegue muitas vezes atender a gestante, tanto né, o médico ele está com dúvida, ali é um alto risco, ele já pede um ultrassom feito ali no dia, na hora, para ele ver como está aquele bebê. Então, as doenças vão aparecer, a prevalência infelizmente, a tendência é aumentar, mas a gente tem atualmente, hoje em dia, ali no Ciama, toda uma estrutura já montada, então não é só... e se eu descobrir? Se você descobrir, você já tem no SUS uma rede inteira, completa, para te atender. E aí vai de todo esse processo ali no Ciama e a gente ainda tem, né, uma terceira instância, que é a nossa referência Varginha, que nos atende muito bem também. Então, casos que precisam ser encaminhados, são encaminhados rapidamente. Então, assim, é uma rede hoje em dia que está bem estruturada e disponível, né, para 100% da população, para que faça lá na unidade o rastreio e que, se for necessário, essa paciente pode ficar tranquila que ela vai ter todo um tratamento especial realmente ali por nós. A gente já está preparado para isso, a gente já tem feito isso há anos. Então, é uma coisa que, né, que começou com a Gabi e que a gente tem levado, e assim, é um cuidado realmente que a gente sabe que, né, acho que a família toda merece o cuidado, mas a mulher, e principalmente se ela tem um diagnóstico, uma alteração ali, a atenção especializada está lá para receber todo mundo e tratar isso o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Gabi, últimas colocações? Não, é isso mesmo, e fica aí meu apelo mesmo para essas mulheres que não fazem o exame, né, de coleta, de preventivo, fogem, eu tenho vergonha, não quero fazer, façam, porque eu vivi muita coisa ali no Ciama, o tempo que eu fiquei lá, e realmente é muito dolorido, né, a gente chegar ali, atender uma mulher com câncer avançado, é muito triste, né, me dá muita tristeza, porque o serviço está disponível, todas as unidades fazem, então é um câncer quase que 100% curável. Então, é isso, pessoal. Ouvi uma expressão outro dia
de Mamano a Caducano, a Secretaria de Saúde, Atenção Básica, Primária e a especializada está toda redondinha e ágil, né? Tudo sendo realizado no tempo que precisa ser feito, da forma certa. Não deixem de acessar. Vacinas em dia. Isso também é importante até na hora de matricular uma criança na escola. Então, não deixem de colocar a vacina da família toda em dia. E tudo que precisar, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, lá na Secretaria de Saúde está todo mundo disponível. Mulher, bata na porta do Ciama, ali tem sempre alguém para te acolher e para te orientar o que eu preciso fazer, para onde ir. Mas não deixem de cuidar da saúde que precisa ser cuidada diariamente, né? De todas as formas. E a saúde de Três Pontas está preparada para isso. E a gente se vê num próximo programa. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem deixar nos comentários, que a gente traz as meninas de volta. Obrigada. Só não podemos ficar sem atendimento, sem esclarecimento, né? Então, estamos disponíveis para o podcast e presencialmente nas unidades, né? Falo pelas minhas colegas e lá no Ciama. Vamos ficar atentos aí nas redes sociais da Prefeitura, que sempre está divulgando tudo que está acontecendo, né? Os eventos importantes, as campanhas, e acessem, tá? Até o próximo programa. Tchau.